Na aula de hoje, você vai aprender sobre o conceito de gênero. Gênero ele é um conceito muito debatido dentro da área das ciências humanas, ciências sociais em gerais, ainda mais no contexto atual que a gente vive. Existe algumas pessoas de uma perspectiva mais conservadora, fala que existe essa ideia de ideologia de gênero, e nós nessa aula vamos aqui tentar aprofundar um pouco mais sobre esse conceito. E para aprofundar com esse conceito, eu vou começar aqui com um artigo, da Maria Eunice Guedes, que ela vai tentar desvendar o que é o conceito, né? Então, gênero, o que é isso, é o nome do conceito. E aí, vamos projetar aqui 4 definições do conceito de gênero que dizem o seguinte: qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, ideais que tenham características comuns. Isso é uma definição do dicionário Aurélio, né? Ali tem outra definição de gênero, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado, né? Ali já é uma citação do Gates, né, citada por Scott lá em 1995. Ali outra definição: gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Outra citação aqui do Scott. E por último, uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social da relação entre os sexos. Bom, como vocês viram aqui, a gente tem 4 definições do conceito de gênero que a Maria Eugênia nos traz para a gente refletir um pouco, né, de como esse conceito ele é muito debatido dentro das ciências humanas. Mas de uma maneira geral, o que essas citações nos trazem, né, em relação a essa ideia de gênero? Que gênero ele é uma construção social. E aí a gente começa a debater sobre essa lógica, né? Como assim uma construção social? Porque é o seguinte, né? O termo gênero, ele é erroneamente utilizado em referência ao sexo biológico, ou seja, né, a gente quando nasce tem o nosso sexo biológico, né, homem ou mulher, pela definição biológica, porém o gênero ele é outra coisa, o gênero vai ser uma construção social, né? O gênero diz respeito a aspectos sociais atribuídos ao sexo. Então, o que isso quer dizer, né? Que muitas vezes as pessoas não se identificam com o seu sexo biológico, né? E dessa forma vai ter uma construção social do seu gênero. Então, o gênero, ele está vinculado às construções sociais e não a características naturais, né? Natural é o nosso sexo biológico. Então, o sexo biológico é diferente do nosso gênero, né? De como a gente se define ou como a gente define o nosso gênero, né? Então, já na primeira metade aqui do século XX, vai ter uma antropóloga estadunidense chamada Margaret Mead. E ela vai demonstrar que essas categorias, homens e mulheres, elas são construções culturais. Ou seja, que cada cultura ela dá uma definição do que é homem e o que é mulher. Por exemplo, vão ter culturas que elas são matriarcais em continente como o continente africano, por exemplo, que os homens eles são ensinados a ter aos cuidados domésticos, a cuidar dos filhos, enquanto as mulheres estão mais vinculadas a atividades guerreiras e caça. Então isso são construções culturais. Cada cultura vai dar uma definição, né, do papel do homem e da mulher na sociedade. Então a Margaret Mead ela já começa a apontar isso lá no início do século XX, na primeira metade do século XX. Então, e qual a conclusão que ela chega? Que em uma sociedade, essas definições, elas mudam ao longo do tempo. Por exemplo, na mesma sociedade brasileira, por exemplo, a nossa entendimento sobre o que é homem, ela mudou muito no decorrer do tempo. Então, isso vai se configurando e vai se modificando conforme o tempo em diversas sociedades. No próximo quadro, a gente vai ver as consequências, né, dessas construções que em torno, né, do gênero e dessas relações desiguais de gênero na sociedade brasileira. Bom, nós vimos então que o gênero é uma construção social, né? Cada sociedade vai construir o gênero conforme o seu recorte temporal, né, o seu momento histórico. E aí, né, o as antropólogas, principalmente as antropólogas feministas, vão perceber? Que a maioria das sociedades, ela constrói hierarquias que acabam desfavorecendo as mulheres, seja qual for a definição da mulher em cada sociedade, né? Então a gente viu que essa relação de gênero é uma construção social e que geralmente essas construções sociais desfavorecem as mulheres.
né, independente da sociedade, né? Tem poucas sociedades aí que as mulheres vão estar de repente, mais papéis de lideranças do que na maioria das sociedades que a gente tem. E aí, a gente tem aqui duas antropólogas também estadunidenses, a Gayle Rubin e a Shelley Ortner. Elas vão explicar que essas diferenças elas se dão pelo fato de que, em geral, as mulheres elas ficam mais segregadas ao mundo doméstico, né, enquanto os homens circulam na esfera pública. Então, enquanto essas construções sociais levam as mulheres a ter mais esses cuidados domésticos, como cuidar dos filhos, deixar a casa limpa, preparar a refeição para o marido, os papéis vinculados, as construções sociais vinculados ao papel de gênero dos homens são mais essas questões culturais, os papéis intelectuais, né, a produção do conhecimento, a produção da tecnologia, o desenvolvimento do mundo de uma maneira geral. Bom, também vão ter muitos pensadores que eles vão relacionar essa ideia da mulher estar mais vinculada à natureza, né? Como eu disse, esse cuidado da amamentação, cuidado dos filhos, né? E os homens vinculados, então, à cultura, à produção do conhecimento, produção do saber, transformação do mundo, né? Então, isso são construções de gênero, dos papéis sociais de gênero. A mulher deve fazer isso, os homens devem fazer isso. E aí, então essas construções sociais, elas acabam beneficiando os homens e lhes garantindo poder, ou seja, né, essas construções sociais que a gente tem na sociedade, a construção do papel de gênero das mulheres, acaba beneficiando os homens. E aí eu vou mostrar aqui alguns dados, né, dessas consequências dessas construções sociais. Bom, aqui no início do gráfico mostram aqui, né, que 62% dos homens têm uma frequência no ensino médio, enquanto as mulheres têm 73%, né? Aqui a gente tem uma divisão por cor e raça, né, branco e preto, mas o que é interessante a gente notar aqui, né? Que os dados dos afazeres domésticos, né? A gente tem um total aqui de homens 10%, enquanto mulheres 18%, né? Então as mulheres elas vão dedicar mais tempo dos afazeres domésticos em casa, muito por a construção desse papel de gênero, né? Está vinculado à mulher desse cuidados domésticos, a mulher está mais cuidando mais tempo da casa do que os homens. Voltamos aqui para o gráfico. Diferenças salariais, né? A gente nota aqui que enquanto as mulheres ganham R$ 1.764, né, os homens vão estar ganhando R$ 2.306. Então a gente tem uma diferença salarial. E o que é interessante a gente notar aqui nessa diferença salarial? Que mesmo as mulheres tendo mais frequência no ensino médio, ou seja, muitas mulheres têm mais acesso à educação, muitas mulheres muitas vezes têm uma formação melhores do que os homens, ela tem um salário inferior que aos homens, né? Muito por conta dessas construções sociais de gênero. Voltamos aqui para o gráfico. Representação política, né? A gente tem aqui que apenas 10,5% das mulheres, né, elas acabam ocupando um assento na Câmara dos Deputados, né? Então, o resto é composto por homens. Qual é a consequência disso, né? As políticas, né, a construção de políticas públicas para as mulheres, elas acabam ficando muitas vezes deixadas de lado porque as mulheres ocupam um espaço muito pequeno na Câmara. Então, fica mais difícil elas votarem políticas públicas para as mulheres. Cargos de gerência, né? 62,2% são ocupados por homens e 37,8% ocupados por mulheres. Voltamos de novo a essa correlação, né, do acesso à educação, né? Mesmo as mulheres, muitas vezes tendo uma formação superior que os homens, elas passarem mais tempo estudando, mais tempo nas escolas, os cargos de gerências ficam com homens, não? Então isso são consequências dessa construção dos papéis sociais de gênero. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre gênero. A gente explorou um pouco aí o conceito de gênero, né, e como se dão essa construção dos papéis sociais de gênero na sociedade como um todo. Para quem gostou da aula, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.